Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim trazer para vocês a história de uma arma que, embora não tenha sido a pioneira na sua categoria, foi bastante importante na expansão do conceito das pistolas metralhadoras, que combinam um alto volume de fogo com uma portabilidade bem grande. O material de hoje vai falar do modelo Tula Автоматический пистолет Стечкина, também bastante conhecida como Stechkin APS ou simplesmente APS. Ela foi bastante representativa na mudança da doutrina militar soviética, no que diz respeito a equipar os soldados de determinados setores com armas que ofereciam um maior volume de fogo que as tradicionais pistolas, mas mantendo um tamanho compacto. Além de conhecerem as origens e as características do seu projeto, vocês vão entender como é que essa pistola funciona internamente, o que é algo bem incomum, diga-se de passagem. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje começa na União Soviética no ano de 1948. Naquele período, o fuzil de assalto Ijeski AK-47 vinha passando por testes e se encaminhava para se tornar o novo fuzil de serviço dos militares do país, o que de fato aconteceu em 1949. Só que para alguns grupos de militares, esse armamento era grande demais, como por exemplo as equipes de artilharia e as tripulações de aeronaves e carros de combate. Foi aí que o jovem designer de armas soviético Igor Yakovlevich Stechkin, na época com 26 anos e recém-formado, começou a pensar no conceito de uma arma que fosse tão manuseável quanto uma pistola, mas que tivesse um poder de fogo semelhante ao de uma submetralhadora. Para isso, ele usou como base a pistola Ijeski Makarov, que vinha sendo desenvolvida naquele mesmo ano, e fez uma série de modificações nela, sendo a principal, claro, o fato da arma disparar em fogo seletivo, ou seja, no modo semiautomático ou totalmente automático. O cartucho usado seria o mesmo para ambos os modelos, o 9x18mm Makarov, que também estava sendo desenvolvido na mesma época. Stechkin optou por esse cartucho porque percebeu que o seu poder de fogo era moderado, e além disso facilitar o controle em rajadas curtas, reduziu o desgaste dos componentes mecânicos da arma. Como ficou definido que o produto final teria a aparência de uma pistola, mas atiraria como uma submetralhadora, ficava claro que ali estava sendo criada uma pistola metralhadora, um conceito pouco popular até então, embora já existente desde a Primeira Guerra Mundial. Os militares soviéticos gostaram do projeto e os primeiros testes com os protótipos começaram a acontecer em junho de 1949. O funcionamento geral da arma foi elogiado, mas os militares pediram uma série de modificações internas e externas. Igor prontamente fez as mudanças, que envolviam alterações no mecanismo de gatilho, no conjunto de miras e no design de várias pequenas peças. Depois de todas essas alterações, o protótipo final foi testado novamente e agradou 100% aos militares. Surgia ali a pistola metralhadora nomeada oficialmente como Автоматический пистолет Стечкина, o primeiro armamento criado por Igor Stechkin. A fabricante escolhida para essa arma foi a Tula Arsenal, também conhecida como Imperatorski Tulski Orужейный Завод. A sua adoção oficial nas Forças Armadas Soviéticas aconteceu em 3 de dezembro de 1951, e conforme previsto, a arma teve os seus primeiros lotes direcionados às tripulações de veículos e equipes de artilharia, mas também foi entregue a oficiais e a algumas unidades especiais da polícia e do exército. Dentro da sua proposta de oferecer um alto volume de fogo no curto alcance, ela se mostrava bastante satisfatória, mas com o passar dos anos, passada a empolgação da novidade, começaram a perceber que tanto o seu alto custo de produção, o seu grande tamanho como arma de porte diário, seu peso acentuado para uma pistola e a sua ergonomia não muito confortável seriam problemas provavelmente irreversíveis para essa arma em questão. Dessa maneira, a sua produção inicial se encerrou em 1958, mas retornaria por um curto período de tempo 14 anos mais tarde, conforme vocês vão ver em breve. Enquanto isso, a pistola Makarov, que já tem vídeo aqui no canal, ganhou bastante popularidade entre as forças soviéticas, sendo adotada em grande escala como arma secundária das tropas regulares ou de defesa pessoal de militares fora da linha de frente. Em 1979, com a chegada do fuzil compacto AKS-74U, que vinha municiado com um cartucho intermediário calibre 5.45 por 39mm, as Forças Armadas viram ali a oportunidade de colocá-lo no lugar da APS, substituindo quase por completo a pistola metralhadora e aumentando o poder de fogo dos portadores, mantendo um tamanho total do conjunto semelhante, levando-se em consideração a coronha que fica acoplada à pistola.
Em relação às características, o projeto da APS traz as seguintes informações. O seu sistema de ação é o blowback simples, afinal, conforme já dito, o cartucho 9x18 Makarov tem um poder de fogo modesto, não necessitando de um sistema mais complexo com algum tipo de trancamento. O gatilho atua tanto na ação simples como dupla. O carregador é do tipo bifilar, com capacidade para 20 cartuchos. O retém desse carregador fica posicionado na base da empunhadura de gatilho. As talas de empunhadura inicialmente eram feitas com madeira, mas depois passaram a ser produzidas com um baquelite avermelhado ou preto. Na face traseira inferior da empunhadura de gatilho fica o ponto de encaixe para que a coronha seja instalada. O objetivo era dar mais estabilidade durante os tiros, principalmente no modo automático, ao adicionar mais um ponto de apoio para o operador. Assim como era feito com a pistola alemã Mauser C96, a coronha era oca, permitindo que a arma fosse colocada dentro dela numa espécie de coldre rígido. A trava de segurança, que atua como desarmador do cão e também como seletor de modo de disparo, é instalada no ferrolho, logo abaixo da alça de mira. Aliás, a alça é ajustável para tiros a até 200 metros de distância. Tanto a trava de segurança como o retém do ferrolho ficam posicionados somente na face esquerda da arma. O cano, que é fixo, é revestido internamente com cromo, buscando reduzir o desgaste da peça em função das rajadas constantes. Aliás, falando em rajadas, com o objetivo de reduzir a cadência de disparos para tornar o regime automático mais confortável, Stetkin fez duas mudanças importantes no mecanismo interno da APS nesse sentido. A primeira delas foi deixar o curso do ferrolho bem extenso, por volta de 3 vezes maior que o tamanho do cartucho. A segunda foi a instalação de um mecanismo redutor de cadência, que, conforme vocês vão ver mais adiante, propositalmente oferece uma resistência extra no deslocamento do ferrolho durante os tiros automáticos. A cadência padrão da APS é de 750 tiros por minuto, mas caso esse mecanismo não existisse, a cadência seria de 1000 tiros por minuto, prejudicando gravemente o controle da arma nessa condição. No ano de 1972, o designer soviético Alexander Semenovich Negodov criou um modelo variante da pistola APS, a renomeando originalmente como AO-44, mas que acabou ficando mais conhecida como APB, uma sigla referente a Автоматический пистолет бесшумный. Basicamente, as mudanças feitas na arma foram a inserção de um cano com a ponta tendo um sistema de engate rápido, permitindo a instalação de um supressor de ruídos, e a coronha padrão, feita em madeira, deu lugar a um modelo feito com hastes de metal. Caso o operador opte por não usar o supressor de ruídos, esse componente pode ficar encaixado num ponto específico da coronha, criado exatamente para armazenar o supressor quando ele não está em uso. Essa variante não era fabricada do zero, mas sim convertida de um modelo APS comum. Por volta de 2.000 unidades da APB foram criadas, e a fábrica que fazia esse pacote de alterações era a Vyatsky Polyansky, que trabalhou nessas transformações até o ano de 1973. Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão em dezembro de 1979, tanto a APS quanto a APB tiveram boa serventia nos enfrentamentos de curto alcance, e até os dias atuais, essas armas são vistas em números bem limitados, em poder de algumas unidades de inteligência e células especiais de combate, principalmente em missões específicas onde é preciso um alto volume de fogo no curto alcance, com armas extremamente manuseáveis em espaços confinados. Certo, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno da Stetkin APS, para vocês entenderem melhor como é que ela se comporta. Acompanhem comigo. Quando o gatilho é apertado, a sua barra move um conjunto de alavancas que liberam o cão, e esse, pela ação da sua mola, avança em direção ao pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. A detonação gera uma força que empurra o ferrolho para trás, enquanto a mola recuperadora absorve essa movimentação. No final do curso do ferrolho, a mola recuperadora expande e traz o conjunto para frente, que no caminho de volta pega um novo cartucho no carregador e o conduz até a culatra, finalizando o ciclo da arma. Reparem que quando o regime de disparo é alterado para o automático, o caminho é liberado para que essa espécie de bloco metálico seja erguido junto com uma barra de transferência. É esse mecanismo que atua na redução proposital da cadência de disparos. Reparem só. Até o momento em que a percussão acontece, a arma se comporta da mesma maneira. Porém, assim que ocorre a detonação do cartucho, a face interna do ferrolho esbarra na barra de transferência que foi erguida, atrasando levemente o seu recuo. Esse impacto é transferido para o bloco metálico, que durante o recuo do ferrolho serve para amortecer a movimentação da barra de transferência. Quando o ferrolho retorna, mais uma vez ele esbarra nessa barra, que empurra o bloco metálico para baixo.
A diferença agora é que quando esse bloco sobe, ele desarma a armadilha, fazendo com que a arma permaneça disparando enquanto o gatilho estiver pressionado e houver munição no carregador. Em relação à ficha técnica, a Static in APS apresenta as seguintes informações. O seu peso descarregado é de 1,220 kg. O comprimento total da arma é de 22,5 cm. O comprimento do cano é de 5,5 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 9x18mm Makarov. A capacidade do carregador é de 20 cartuchos. A cadência de disparos no modo automático é de 750 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 340 metros por segundo, o alcance operacional é de 50 metros e o alcance máximo é de 200 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!